Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Você viu na análise de pequenos sinais do JFET uma grandeza meio estranha, a transadmitância. Você deve ter visto, torcido o nariz, mas deixou passar, pois agora eu vou deixar bem explicadinho. Vamos lá? No datasheet do JFET tem esse termo estranho, transadmitância, que é a admitância de transferência entre a entrada e a saída. Mas a admitância não é uma grandeza elétrica muito comum. Então, vou dar uma revisada para clarear a mente. Ali no datasheet está escrito em inglês. As palavras estão separadas. É a admitância de transferência. Em português, junta tudo. Transadmitância. Essa eu acho que no português ficou melhor, não é mesmo? Note o símbolo YFS. No tutorial anterior, eu usei só YS para simplificar. Esse F é de for hard, que significa direta. Notar que foi usado as barrinhas antes e depois do YFS. Isso indica o módulo, não leva em conta o sinal. A grandeza elétrica desse tipo mais comum é a resistência. Essa todo mundo conhece. Você já comprou uma um dia e todo mundo sabe o que significa. A resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica, ou, como eu prefiro dizer, é a resistência que o material exerce à passagem da corrente elétrica. Só para usar a palavra resistência para descrever a resistência. A sua unidade é o ohm. A resistência é referenciada pela letra R e é calculada pela razão entre a tensão e a corrente. Muito simples. É uma das primeiras grandezas elétricas que o técnico aprende. A resistência é definida para corrente contínua e tem o seu inverso. Uma grandeza que diz o inverso da resistência. Uma grandeza que diz como um material é bom condutor. O inverso da resistência é a condutância, nada mais lógico. A condutância é referenciada pela letra G. Os condutores são descritos em função da sua condutância, já que eles são feitos para conduzirem a corrente elétrica e não resistir à passagem da corrente elétrica. A unidade da condutância é o Siemens. Um dia foi o mho, o inverso de ohm. Eu achava essa unidade de uma criatividade incrível. Bem que era estranho estar dando mugidos na sala ao dizer o valor de 1000 mho. Mas em algumas tabelas antigas a condutância ainda vem descrita em mho. Mas note, tanto a resistência como a condutância são definidas para DC, corrente contínua. A condutância é referenciada pela letra G e é calculada pelo inverso da resistência ou pela razão da corrente pela tensão. O inverso, é claro, nada mais lógico. Na verdade, eu já fiz um tutorial sobre resistência e condutância. Está na descrição desse vídeo, com aplicações e tudo mais. Mas em AC é diferente. Em AC, a oposição à passagem da corrente tem outro nome. Você lembra? Isso mesmo, é a impedância, marcada pela letra Z. A unidade é a mesma da resistência em DC, ohm. Você calcula a impedância pela razão da tensão AC pela corrente AC. A tensão AC e a corrente AC são bem diferentes da tensão e corrente em DC. Em AC, essas grandezas têm módulo e fase, e podem ser descritas como vetores. Mas tudo isso você já está careca de saber, pois a impedância tem o seu inverso. E isso talvez seja uma novidade para você. O inverso da impedância é a admitância, referenciada pela letra Y e calculada como a razão entre a corrente AC e a tensão AC. Note, tudo isso para a corrente alternada. E a unidade é o Siemens também, igualzinho à condutância em DC. Então, a transadmitância vai relacionar a tensão AC da entrada e a corrente AC de saída de um componente eletrônico, tipo JFET. Para determinar a corrente de saída do JFET, você terá que multiplicar a tensão de entrada, a tensão entre o gate e o source, pela transcondutância, que é uma característica de cada JFET.
tipo beta e o HFE de cada transistor. A unidade da transadmitância é o Siemens, mas como na condutância, antigamente era o mho. Por isso, em alguns datasheets ou tabelas de MOSFETs antigas, aparece o mho. Um mho é igual a 1 Siemens. Eu me identifico muito com a transadmitância na unidade mho. Isso porque antigamente, no tempo dos amplificadores com válvulas termoiônicas, para calcular o ganho, era usada a transadmitância e a unidade era o mho. Quanto mais mho uma válvula fizesse, melhor. Quanto mais mho uma válvula tivesse, melhor. Então, o JFET de hoje tem o mesmo comportamento elétrico das válvulas de antigamente. Se você entende o funcionamento de um circuito com JFET, então você é capaz de entender o funcionamento de um amplificador com válvula. Então você sabe que a impedância de entrada da válvula é muito alta e que aquela resistência em série com o catodo, que é equivalente ao source do JFET, serve para gerar a tensão negativa de polarização da grade da válvula, que é equivalente ao gate do JFET. Fantástica essa eletrônica! Você quer saber como polarizar uma válvula? O Wagner Rambo tem um vídeo bem bacana sobre o tema. Está na descrição desse vídeo, é claro. Veja o circuito na figura. Veja a resistência em série com catodo. Veja que se parece muito com o circuito amplificador com JFET. Por isso, as válvulas ainda são usadas hoje em dia em amplificadores. Veja o datasheet dessa válvula, a transcondutância descrita em mho. Depois desse momento saudosista, eu vou encerrar esse tutorial, onde você viu bem explicadinho o que é transcondutância. Me deu até vontade de montar um amplificador à válvula novamente. Será possível? E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!